Fala, pessoal! Dando sequência no último vídeo. Falarei do nome mais famoso da história ligado às bebidas alcoólicas. Al Capone. Al Capone foi o líder de uma gangue que dominou a cidade de Chicago no final da década de 1920. Oriundo de uma família italiana, ele ingressou na criminalidade durante a sua adolescência por influência do gangster Johnny Torrio. Origens de Al Capone. Alphonse Gabriel Capone nasceu no Brooklyn, bairro da cidade de Nova York, nos Estados Unidos, em 17 de janeiro de 1899. Al Capone, como ficou conhecido, era filho de imigrantes italianos originários da Sicília. Seus pais eram de Angri, uma cidade próxima de Nápoles, no sul da Itália. Eles se chamavam Gabriele e Teresa Capone e imigraram para os Estados Unidos em 1893. O pai trabalhava como barbeiro e a mãe como costureira. Ao todo, o casal italiano teve 9 filhos. Al Capone cresceu em um contexto de pobreza e estudou até os 14 anos de idade, sendo expulso da escola que estudava porque agrediu sua professora. Depois de ser expulso da escola, Al Capone trabalhou de diversas formas no seu bairro e acabou cooptado por Johnny Torrio, um mafioso local. Torrio agia em diversas atividades ilegais, como apostas em jogos, agiotagem, tráfico de drogas, cafetinagem, entre outros. Por influência de Torrio, Al Capone ingressou em uma série de gangues de jovens. A principal delas foi a Five Points Gang, um grupo que cometia delitos em Manhattan. Entre os delitos estavam extorsão, assaltos, furtos, cafetinagem, tráfico de drogas, etc. Em 1919, Al Capone recebeu um convite para mudar-se com Torrio para Chicago, o que fez o jovem abandonar a Five Points Gang. Johnny Torrio havia se mudado para Chicago a convite de James Big Jim Colosimo, chefe da máfia em Chicago. Torrio então convidou Al Capone para que o jovem se juntasse a ele, e chegando a Chicago, Al Capone foi colocado na função de segurança de um bordel por Torrio. A partir de 1920, um novo negócio surgiu para os mafiosos, permitindo que o jovem enriquecesse. Essa oportunidade era a venda clandestina de bebidas alcoólicas, proibidas de serem comercializadas nos Estados Unidos entre os anos de 1920 e 1933. Em Chicago, Torrio conseguiu se estabelecer como chefe da máfia após planejar o assassinato de Colosimo. O crime se deu porque Colosimo divergia de Torrio e não queria se envolver com a venda de bebidas alcoólicas. Em 1925, Johnny Torrio foi vítima de uma emboscada que lhe resultou em diversos ferimentos por bala. Esse acontecimento fez com que ele se afastasse da máfia e entregasse o poder para Al Capone, que o sucedeu como chefe da máfia em Chicago. Nessa posição, ele se tornou um dos criminosos mais bem-sucedidos da história norte-americana. Al Capone liderava uma rede de criminosos que se envolviam com atividades como cafetinagem, tráfico de drogas, extorsão e jogo ilegal. A principal atividade conduzida por ele foi a venda ilegal de bebidas alcoólicas, um negócio que lhe rendia milhões de dólares todos os anos. Enquanto chefe da máfia de Chicago, Al Capone usou de sua influência para garantir proteção política e policial. No entanto, isso não o livrava dos riscos de ser um mafioso e por isso foi alvo de diversos atentados contra a sua vida devido a disputas com outras máfias locais. As disputas entre as diversas gangues causavam enorme violência em Chicago, mas Al Capone conseguia sair ileso porque tinha influência na polícia local. Os maiores inimigos de Al Capone em Chicago eram os membros de gangues irlandesas, em especial a North Side Gang. Para livrar-se dos seus oponentes, Al Capone organizou um grande massacre para matar um chefe da gangue rival, Bugs Moran. A matança aconteceu em 14 de fevereiro de 1929, enquanto Al Capone estava na Flórida, resultando na morte de 7 pessoas. Esse evento recebeu o nome de Massacre do Dia de São Valentim. Prisão de Al Capone. O massacre do Dia de São Valentim chamou a atenção das autoridades, fazendo com que o mafioso fosse investigado pelo FBI, o Departamento de Investigação Federal dos Estados Unidos. Os departamentos do Tesouro e da Justiça foram mobilizados para construir um caso contra Al Capone. O caminho encontrado foi indiciá-lo por sonegação fiscal, uma vez que Al Capone devia cerca de $200 mil em impostos,
e isso fez com que ele fosse condenado a 11 anos de prisão em 24 de outubro de 1931. Inicialmente, ele foi enviado para um presídio em Atlanta e depois foi enviado para o presídio de segurança máxima de Alcatraz. Últimos anos e morte de Al Capone. Em Alcatraz, a condição de saúde de Al Capone se agravou rapidamente por conta de sífilis. Acredita-se que ele sofria as consequências de sífilis maltratada, pois, embora ele tomasse remédios fortíssimos, a doença não foi combatida adequadamente. Esse quadro se arrastou por anos, gerando graves consequências para a sua saúde. Outros problemas de saúde constatados em Al Capone foram gonorreia e dependência química em cocaína. Acredita-se que essas infecções sexualmente transmissíveis tenham sido contraídas nos muitos bordéis dos quais ele era dono. Seu estado de saúde se agravou nos anos seguintes e ele passou a sofrer com desordens mentais, um indicativo de que a sífilis havia prejudicado seu sistema nervoso e o seu cérebro. O último ano de Al Capone em Alcatraz foi inteiramente na seção hospitalar da prisão, onde recebia tratamento para a sífilis. Sua capacidade mental foi severamente afetada pela doença e por isso e por seu bom comportamento, ele foi liberado da prisão em 16 de novembro de 1939. Fora dela, ele continuou o tratamento contra a sífilis, cujo estado, no entanto, já era irreversível. Os últimos anos de Al Capone foram em Palm Island, na Flórida. Em 25 de janeiro de 1947, o notório criminoso faleceu após múltiplos problemas de saúde. Seu corpo está sepultado em Hillside, Illinois. Fontes: Giannini, Alessandro. O destino da mansão, onde Al Capone passou os últimos anos de vida. Disponível em https://veja.abril.com.br, Mundo. O Destino da mansão, onde Al Capone passou os últimos anos de vida. Llorente, Analia. Um marido exemplar. Os segredos da vida privada de Al Capone, o maior mafioso da história. Disponível em https://bbc.com português geral. 4 baus e 46390. FBI, Al Capone. Disponível em https://www.fbi.gov. The History Famous Cases, Al Capone. Teshke, James. 1931. Al Capone condenado por sonegação de impostos. Disponível em https://www.com.pt/br 1931 Al Capone condenado por sonegar por 103% a 103% a ter usado de impostos ADA 974704. Nogueira André. Há 73 anos, morria Al Capone, o mais polêmico gangster da história. Disponível em https://aventurasnahistoria. uol.com. BR, notícias, reportagem, história, a morte de Al Capone, o mais polêmico, gangster da história. PHTML, Altman, Max, 1947. Gangster norte-americano Al Capone morre aos 48 anos. Disponível em https://operamundiuoli.com.br, História 26671. Hoje na história 1947. Gangster norte-americano Al Capone morre aos 48 anos. Então tá, pessoal. Essa foi a história do Al Capone. Essa foi a história do maior contrabandista de bebidas alcoólicas do planeta. Valeu, forte abraço. Se chegou até aqui, curta, comente, compartilhe. Valeu, forte abraço. Tchau, tchau.